Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Evangelho segundo Mateus, o Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Livro da geração do Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acaz. Acaz gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou de Amon. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jaconias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. Sadoque gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu o Senhor Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus, o Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor Jeová, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Jeová pelo profeta Isaías, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor Jeová lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus.
A visita dos magos, capítulo 2. E tendo nascido o Senhor Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a cidade de Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Fuga para o Egito. E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor Jeová apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se José, tomou o menino e sua mãe Maria de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Jeová pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. O retorno para Nazaré. Morto, porém, o rei Herodes, eis que o anjo do Senhor Jeová apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino Jesus. Então José se levantou
tomou o menino Jesus e sua mãe Maria e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamará Nazareno, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. A pregação de João Batista, capítulo 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, no que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O batismo do Senhor Jesus. Então veio o Senhor Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E João, o Batista, opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, repetindo: e sendo o Senhor Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A tentação do Senhor Jesus, capítulo 4.
Então foi conduzido o Senhor Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe o Senhor Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, Jeová, teu Deus. Novamente o levou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe o diabo: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe o Senhor Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Jeová teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviam. O início do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou o Senhor Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os primeiros discípulos e o Senhor Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes o Senhor Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram ao Senhor Jesus. E percorria o Senhor Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia
o Senhor Jesus uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O Sermão da Montanha, capítulo 5. E o Senhor Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo o Senhor Jesus a sua boca, os ensinava, dizendo: as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A importância da lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sobre o homicídio, ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão: raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser: louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Sobre o adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sobre o divórcio, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Sobre os juramentos. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor Jeová. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Sobre a vingança. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Sobre amar os inimigos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam,
que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sejam, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Socorro aos necessitados. Capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres a esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Sobre a oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os das nações, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Sobre as riquezas.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os das nações procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz
seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.